Namastê, queridos! Sejam bem-vindos a mais um jogo da semana. Esse é um jogo do coletivo para essa semana. Então, pega a mensagem que servir para você e a que não servir, você solta para o universo. Essa semana teremos um jogo muito interessante. Semana passada caiu essa mesma carta aqui, mais ou menos parecida, o jogo. Só que aqui a gente vê o perdão, o grande mistério e o Peru. Então, a gente pode ter enfrentado essa semana que passou uma adversidade que nos desafiou. Então, pode ser que essa semana também a gente venha a enfrentar algum tipo de adversidade e que vai exigir da gente a capacidade de perdoar e compreender. Aí a gente vai pensar um pouquinho no grande mistério, que foi a carta que seguiu com o Peru. Essa primeira carta representa a lição e o aspecto das direções, né? Então, a direção leste, que é essa, que é a porta que se abre para nós essa semana, a porta espiritual de ensinamento. É a forma pela qual a gente vai conseguir alimentar o nosso dia a dia e nutrir com o grande espírito, em comunhão com o grande espírito. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o grande mistério, essa carta do grande mistério. O grande mistério é a fonte original, criadora de todas as formas de vida. E nós fomos criados à sua semelhança. Nós somos co-criadores, dotados de livre-arbítrio, o que nos torna a fonte de tudo aquilo que resolvemos experimentar na vida. Então, se a gente resolve experimentar dor, a gente vai experimentar dor. Se a gente resolver experimentar felicidade, a gente vai experimentar felicidade. Tudo nós estamos criando em nosso dia a dia. Então, somos co-criadores de nossa realidade. Seja qual for a situação que você está vivendo, uma parte sua criou e precisou disso para que você crescesse espiritualmente. A gente não cresce só com alegrias, a gente cresce com tristezas, a gente cresce com dores, a gente cresce com tudo. Então, se você está num momento onde você exige de você um perdão, porque você está enfrentando um inimigo muito cruel, é necessário você ter essa consciência que ele não está num bom momento da vida dele. E por isso ele está assediando você de algum modo. Então você precisa ser mais compreensivo, mais tolerante, porque você tem um pouco de consciência. Porque se você está aqui agora nesse jogo e ouvindo essa mensagem, é porque você está em busca disso dentro de você. Então não é à toa. Aí o Peru aqui, ele traz esse presente todo dia que o universo nos dá, o sol nascendo. Então, não tem por que você deixar que esse adversário, que essa energia que venha lhe perturbar durante a semana, que venha querer tirar sua paz, seja mais forte do que a sua capacidade de compreensão e de perdoar. Então, segue firme que o universo vai abrir as portas para você. A partir do momento que você não entra no jogo dessa energia que está querendo tirar você do seu centro. Então, se a gente entra, a gente perde. Porque a gente faz o jogo dele e aí tudo que ele quer é baixar a nossa frequência. Mas se a gente não entra, compreende, solta, larga para lá e canaliza outras energias, a gente evolui e cresce. E a carta seguinte? A carta seguinte fala exatamente do que é o aprendizado que a gente vai ter. Que aprendizado é esse? A lição e o aspecto feminino que está sendo apresentado no momento. Então, caiu o que aqui? Caiu ensinamentos inspirados com a força. A força é aquela representada por uma mulher, por uma energia feminina, né? E essa energia é uma força interna, é aquela capacidade que a gente tem de conhecer
a si mesma, de conhecer nossos instintos mais primitivos e saber dominá-los. E trazer para fora o que a gente precisa trazer do criativo, da criação divina. E não deixar que esses instintos animalescos dominem a nossa vida. E aí vem a gente criar certas barreiras de proteção que o castor está falando aqui. O castor é um animal de poder que ele cria barreiras para proteger o seu habitat. Então a gente precisa de certas coisas na nossa vida para criar certas barreiras de proteção. E a gente vai ter isso. A força vai nos trazer essas inspirações. E a gente tem essa carta aqui que são os ensinamentos inspirados. E a gente vai ver isso através de meditações. Use a meditação do castor para prever o que é que você precisa fechar no seu campo energético, criar as barreiras que você precisa criar para evitar que certas energias que não são benéficas adentrem o seu dia a dia da semana. Certo? A carta seguinte é a carta da diplomacia. Se for algo que vai exigir de você diplomacia, essa carta que já caiu como uma luva, que provavelmente vai ser. Então, certas energias vêm para a gente justamente para a gente saber lidar e desenvolver o que a gente precisa. E aqui está mostrando que você precisa de paciência, diplomacia e intenção, porque tem certas coisas que vêm realmente para nos testar. Testar como estamos no nosso nível mais interno, se estamos realmente harmonizados, se vamos estar, se essa adversidade vai deixar a gente fora de si, ou a gente vai conseguir se controlar e ser diplomático e ser, cauteloso e saber até perdoar, ou se a gente vai perder o controle. Porque a carta da força aqui também pode ser uma perda de controle, a gente não criou as barreiras e quando a gente viu, a gente se alterou e perdeu o sentido e falou até o que não devia. E acaba criando uma situação ainda pior. Então, esse lince aqui mostra que a coisa vai se mostrar no meio da semana. Está oculta ainda. Mas no meio da semana, o lince vai trazer à tona tudo aquilo que você precisa ver com clareza. Para que você descubra como evoluir e crescer nesse processo. E como ser diplomático nessa situação. E use suas intenções. Sinais de fumaça, ela fala de intenções. Eu chamo de intenção aquilo que a gente quer que a gente aconteça, a gente intencionar para acontecer. Então a gente intenciona coisas boas, mesmo que seja numa situação que a gente sabe que o clima não é muito agradável, mas a gente não intenciona o pior, a gente intenciona o melhor para aquela situação, certo? E a carta seguinte, A carta seguinte é a carta do... a quarta carta. Representa o desafio. É o desafio contido nessa lição dessa semana. E seu aspecto feminino. E caiu a carta da tolerância. Então a gente tem perdão, diplomacia, tolerância. São atributos que precisam ser realmente absorvidos essa semana, porque vai requerer isso. E o que estava oculto, que o lince revelou aqui, que o lince vai trazer lá da escuridão toda a coisa para que você veja claramente, a estrela vai iluminar isso aí, certo? No teu caminho. Aqui, a sacerdotisa revela tudo que estava oculto. E você vai precisar dessa energia do alimento. Você vai se alimentar de quê? Porque nem tudo que a gente se alimenta realmente nos nutre. Então, o alimento ele não é só o que a gente come. É o que a gente ouve, é o que a gente assiste, é o que a gente busca. Então, a gente pode se alimentar de coisas positivas ou de coisas negativas. Então, se a gente fica num ambiente onde só tem gente falando mal dos outros, aquilo ali vai
vai criar uma camada ruim para a gente no nosso campo energético, porque aquela energia não é boa, né? É uma energia de baixa frequência. Então a gente precisa também se afastar desses grupos, dessas energias que estão criando uma atmosfera energética não muito positiva para nós e para o nosso ambiente. Então é um alimento ruim isso. Então o coral ele fala do que a gente precisa ter cuidado no dia a dia, na semana, do que a gente consome, não só no que entra pela boca, mas também do que sai, para a gente também não jogar coisas, palavras ao ar que não são palavras boas, prósperas, que nos ajudem a crescer ou ajudem alguém a crescer. A gente também tem que ter cuidado com isso. E não só isso, a gente tem que ter cuidado com o que ouve também. Então, se você está num ambiente que não está muito favorável, saia desse ambiente. Se você está num ambiente que é o seu ambiente e chega uma pessoa que não é uma energia desse tipo que você quer, mas você vai ter que aprender a ser tolerante, você vai ter que aprender a ser diplomático, para não magoar, para não machucar, porque muitas vezes é uma pessoa que você até gosta, mas que ainda não está no nível de energia compatível com a sua. Mas não é porque a pessoa não está que você vai fechar o seu círculo, porque ela é uma pessoa importante na sua vida. Muitas vezes é um parente que você não tem como fechar a porta, né? Então aí a gente tem que saber ser diplomático, ser tolerante e compreensivo. E esses atributos a gente vai achar onde? Através desse animal de poder, o búfalo branco. Ele vai trazer esses atributos. Faça uma meditaçãozinha com o búfalo branco e peça que esse animal traga para você tudo que você precisa para se nutrir, que ilumine os seus caminhos essa semana, para que você, nessa semana, saiba todas as coisas que você precisa agregar no seu campo energético e na sua alimentação. Porque também a alimentação é importante. Ela nos nutre. Então, talvez você precise dar atenção um pouquinho mais ao que você está comendo, ao que você vai comer, planejar um pouquinho a semana no alimento, para que você possa estar fortalecido dessas adversidades todas. Eita, chegou um piquititico aqui. E aí, o que a gente vê a carta do meio? Certo? A carta central, ela é o fechamento de tudo isso aqui. Certo? Essa energia das direções, das 4 direções. E o que é que ela sinaliza? Ela sinaliza a criatividade, que você precisa usar de sua criatividade. Ela traz a lua, certo? O campo da fartura e a libélula. A libélula, ela fala do sonhar criativo, da criação divina. Então, antes de você dormir, projete em seus sonhos, para que seus guias lhe tragam mensagens importantes do que você precisa direcionar na sua vida para essa semana. E o campo da fartura vai trazer para você essa abundância e vai manifestar tudo aquilo que você precisa, todas as suas necessidades. Ela é uma carta que fala que o universo traz para a gente tudo aquilo que a gente precisa para o nosso crescimento, que a gente precisa acreditar nisso, que a gente precisa ter fé. Então, a lua tem a ver com a noite, com o sonhar, para você deixar de lado sua ansiedade, buscar controlar essa ansiedade um pouquinho, trabalhar ela no sentido da criatividade, de jogar para uma outra energia quando você perceber que está muito ansioso. Vai meditar, vai fazer alguma coisa que te deixa bem, certo? Vai estar em contato com a natureza. Busque coisas que elevem e que te nutram, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E é isso, meus amados. Uma boa semana para vocês e estejam no coração de vocês. Um beijo.